Caros irmãos e irmãs, hoje quero abordar um tema que sei ser infelizmente muito divisivo no mundo católico. Navegando na web e lendo as opiniões do mundo católico, é impossível não notar um crescente descontentamento em relação ao Papa Francisco. Recentemente, o Papa Francisco tem sofrido ataques muito duros, tanto pessoalmente quanto em relação à legitimidade de seu papel dentro da Igreja. O que tentarei fazer hoje é entender de onde vem essa hostilidade crescente, e principalmente, a quem interessa um Papa cada vez mais enfraquecido. Nesses meses, estamos vivendo uma situação cada vez mais dramática. Acabamos de sair dos terríveis anos da pandemia, anos que deixaram marcas profundas em todos nós. Por anos, vimos nossas liberdades serem negadas e vivemos obrigações que nunca pensamos ter que enfrentar. Tudo isso gerou desconforto e instabilidade política e social. Mas se esses anos difíceis estão atrás de nós, o mundo entrou em um cenário ainda mais dramático. A guerra mundial, a guerra nuclear, parece ser uma opção cada vez mais provável. Nós, católicos, não podemos ficar indiferentes a esses cenários catastróficos, que parecem cada vez mais cumprir as profecias marianas dos últimos séculos e aproximar o mundo do seu fim e devastação. De certa forma, parece que estamos vivendo os últimos tempos, a grande tribulação. Em um período tão devastador para todos nós, como cristãos, deveríamos permanecer unidos em nome de Cristo e em nossas orações e ações. No entanto, são tempos muito confusos. A Igreja está mais dividida do que nunca, e até parece estar à beira de um cisma que pode mudar seu destino para sempre. Nestes tempos incertos e confusos, muitos falsos profetas surgiram, e com suas habilidades dialéticas, trabalham para dividir a Igreja e o povo de Deus. Agora, estou ciente das dúvidas e preocupações que parte do mundo católico está sentindo. Nos últimos anos, a Igreja tem sido chamada a tomar posições sobre questões cada vez mais divisivas e importantes. Mas também é verdade que o Papa Francisco está sofrendo ataques sem precedentes e assustadores. O último ataque vem do candidato à presidência na Argentina, terra natal do Papa Francisco. As eleições na Argentina tornaram-se um campo de batalha, onde palavras duras e ofensas foram lançadas contra a figura do Papa. Isso não é apenas um ataque a um homem, mas um ataque à própria Igreja e a tudo que ela representa. O candidato Javier Milei, um economista que se apresenta como um rebelde ao sistema, fez acusações contra nosso Papa. Ele ousou chamar o Santo Padre de asno, acusando-o de interferir na política interna da Argentina e de promover políticas eclesiásticas indignas. Ele também ousou descrever o Papa como o jesuíta que promove o comunismo, uma pessoa nefasta, e até mesmo o representante do mal na casa de Deus. Estas palavras causaram grande dor e choque entre os fiéis argentinos, mas como nos ensina a Sagrada Escritura, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre luz. Os párocos das favelas e barracos de Buenos Aires se uniram para celebrar uma missa em apoio ao Papa Francisco, para reparar os ultrajes que ele sofreu durante a campanha eleitoral. Esta missa foi um momento de oração e união, mostrando que a fé e o amor podem superar o ódio e a divisão. Diariamente lemos ataques contra o Papa Francisco, e até mesmo suas últimas palavras encorajando os jovens russos a se orgulharem de sua tradição cultural foram distorcidas e instrumentalizadas, transformando as palavras do Papa em um apoio à política imperialista russa. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Estamos cada vez mais próximos de um conflito bélico mundial. E em um momento de grande sofrimento, a Igreja é uma âncora de salvação para muitos. Papa Francisco é o único chefe de Estado de todo o Ocidente a trabalhar pela paz entre Ucrânia e Rússia. Todos os governos ocidentais recusam qualquer possível caminho para a negociação que possa pôr fim à violência da guerra. O Vaticano, desde o início do conflito, ativou todas as suas capacidades diplomáticas para tentar encerrar uma guerra insensata e perigosa para o mundo inteiro.
Estes dias foram divulgados os números das vítimas da guerra, números assustadores que confirmam a ferocidade de um conflito que ensanguenta o coração da Europa. Como cristãos, não podemos permanecer indiferentes, e como cristãos, devemos começar a perguntar-nos se todos esses ataques contra a Igreja e contra o Vaticano não são também uma consequência do pensamento não alinhado de nosso Papa. Sua vontade e os esforços que ele está fazendo para acabar com uma guerra sangrenta e uma possível escalada que poderia expandi-la e envolver a todos nós. Será que a busca pela paz do Papa Francisco confronta interesses que, ao invés, alimentam a atual crise? Podemos aceitar que homens sem fé desacreditem nossa crença e nosso Papa por interesses perigosos para toda a humanidade? Estes perigosos ataques parecem realmente trazer à mente as mais terríveis profecias do século XX. Unamo-nos em oração pela Igreja, superemos as diferenças e confiemos no Espírito Santo para que possa iluminar o caminho da Igreja e de toda a humanidade. Oremos juntos pelo bem da Igreja e pela paz. Ajudemos e defendamos a Igreja dos covardes ataques que sofre diariamente. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Irmãos, a fé não é algo que vivemos apenas aos domingos na igreja. A fé é algo que devemos viver todos os dias, a cada momento, em cada situação. Deixem-nos saber nos comentários o que acham e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os novos vídeos e fazerem parte da comunidade de fé e oração. Que Deus vos abençoe.